Eu sou a Paula, eu faço parte da equipe da Unipaz São Paulo. A Unipaz é uma escola de educação para pais. Se você ainda não conhece, aproveita para depois da live navegar um pouquinho no site, nas redes sociais e conhecer um pouquinho mais. Essa aqui é uma live do projeto Unipaz em Rede, que hoje é composto por mim, pela Olivia Zamboni e pela Priscila Del Nero. E para quem perdeu as lives anteriores, né, sobre o eixo racismo e preconceito, elas também estão sendo postadas no nosso Facebook, no Facebook da Unipaz São Paulo. Então você pode acompanhar o canal e marcar lá as notificações para você receber um lembrete das próximas, dos conteúdos novos, tá bom? E a nossa live de hoje, ela faz parte dessa trilha de reflexão e ação. E hoje nós trouxemos aqui a Bárbara e a Kelly. Eu vou trazer aqui um pouquinho da mini bio de cada uma, para que vocês possam conhecer um pouco do trajeto delas. A Bárbara Ribeiro, ela tem 26 anos, é candomblessista, é formada em gestão ambiental pela FATEC e atualmente é estudante de licenciatura em Ciências da Natureza na USP. Fez pela escolinha Maria Felipa de Salvador, na Bahia, uma formação pedagógica em educação infantil para as relações étnico-raciais. E é idealizadora do projeto Ori e Mó, que oferece cursinho pré-vestibular e curso de inglês para adeptos da religião de matriz africana. A Kelly é jornalista, apaixonada pela arte de contar histórias, é assessora de imprensa na área cultural, leva para o mundo as conquistas e transformações das pessoas através da arte, pós-graduanda em mídia, informação e cultura pela USP e graduada em jornalismo pela Universidade Metodista de São Paulo. Trabalha em assessoria de imprensa, com as mais variadas linguagens artísticas e carrega como vetor as manifestações artísticas das pessoas pretas. Como pós-graduanda, ela tem como pesquisa o aquilombamento digital, um mergulho no universo da conexão existente entre mulheres negras brasileiras que buscam alcançar o mercado de trabalho como forma de sobrevivência. Depois, essa mini bio, a gente já pode aqui parar com a live, acabou. E aí, então, meninas, quero agradecer muito vocês pela presença, essa oportunidade de ter vocês aqui. Mas antes aí, da gente começar, eu abrir a mesa com a primeira pergunta, eu vou falar um pouquinho mais sobre o tema de hoje e as reflexões que nós gostaríamos de fazer. Eu vou fazer isso trazendo uma frase do Roberto Crema, que ele é reitor da Unipaz, e é uma frase bastante conhecida dele. Ele diz que ninguém transforma ninguém e ninguém se transforma sozinho. Nós nos transformamos no encontro. E aí, como o tema da live, né, é conexões que inspiram e abrem caminhos, então por isso nós vamos trazer aqui os encontros que aconteceram e que inspiraram essas mulheres. E a ideia é nos inspirarmos também com essas histórias, né, e nos lembrarmos de quem nos inspira, né? Quais são as nossas histórias e como a gente honra, né, as ações dessas pessoas que nos inspiraram, que aí podem ser ícones mundiais, né? A gente pode lembrar aí de pessoas, né, como Mandela, Rosa Parks, ou também pessoas bem próximas do nosso convívio, aí pessoas aí de carne e osso, bem perto da gente, né? E, novamente, então, eu vou dizer para vocês que nós estamos felizes de ter vocês aqui e vou abrir a mesa com a primeira pergunta, né, que é para vocês. Quem são, né, ou foram as inspirações de vocês? Primeiro, eu quero agradecer pelo convite, pela oportunidade. Eu quero pedir a bênção da minha ancestralidade. Eu sou candomblessista, hoje é dia de Oxalá, por isso eu estou aqui toda de branquinho. Então, eu quero pedir licença, né, pedir agora licença para esse momento aqui de fala. Como já fui apresentada, eu sou a Bárbara, tenho 26 anos, e eu recentemente, né, tem alguns meses, aí uns 4 meses, que eu criei um projeto social voltado para a minha religião, que é o candomblé, e para as religiões de matriz africana. E aí, quando você fala assim para mim,
pessoas que me inspiraram, vem na minha mente duas pessoas especificamente. E a primeira delas é o meu pai mesmo, Arnaldo. Ele é vivo, graças a Deus, aos orixás. Ele hoje tem 62 anos. E o meu pai, ele sempre me motivou no caminho do estudo, né? Tanto eu quanto os meus irmãos, eu tenho 6 irmãos, inclusive. E o meu pai, ele sempre nos motivou, tanto meu pai quanto a minha mãe, mas meu pai, ele sempre nos motivou no caminho dos estudos, assim. Eu tenho até hoje, por exemplo, o primeiro livro que o meu pai me deu quando eu tinha 9 anos. E o meu pai, ele foi professor de matemática, então ele ajudava muito a gente, né, com as matérias de exatas na escola. Ele nos motivava a prestar o vestibular. Meu pai fazia reuniões com os filhos e com os amigos dos filhos em casa para estudar para os vestibulares. Então, eu cresci vendo isso dentro da minha casa, né? E foi uma alegria, assim, muito grande para o meu pai quando eu consegui entrar na minha primeira faculdade pública e na segunda também, né? Ele sempre me motivou muito, sempre, sempre, sempre. E a segunda pessoa que me inspirou e me inspira ainda muito é o meu pai de santo, né? O Baba Sérgio. Ele é do terreiro Ilê Yaomã, fica no Recôncavo da Bahia. E ele tem hoje, acho que, ele tem 35 anos hoje. E ele entrou na faculdade tem 2 anos. Eu acompanhei parte da luta dele para acessar uma faculdade, né? No Recôncavo da Bahia, o acesso é um pouco menor do que a gente tem aqui em São Paulo, por exemplo. Ainda mais quando se fala numa faculdade pública, porque ele é um homem negro, periférico, então ele não tinha condições de arcar com uma faculdade particular. E ele tentou por 2 anos fazer o Enem, né? E eu sempre ajudando ele, e ele sempre me pedindo esse auxílio, né? Sempre me ligava de lá, minha filha, me ajude aí, veja a data, como que faz, que documento precisa. Eu sempre fazia esse auxílio com ele, sempre. E até que pela segunda vez, ele fez e conseguiu entrar na universidade. Primeiro ele passou para uma faculdade particular, e aí a primeira faculdade que ele passou era uma faculdade particular, né? Ele conseguiu um desconto, mas ainda assim não era viável para ele. E ele continuou insistindo, 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 até que ele entrou finalmente na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, que é o UFRB, no campus de Santo Amaro da Purificação, que é onde ele mora, né? Onde o terreiro também é localizado. E aí, quando eu pensei quando eu parei para refletir, né, toda essa trajetória de ver o meu pai fazendo grupo de estudos com os filhos e os amigos dos filhos em casa, e no auxílio que eu pude dar para o meu pai de santo, para ele entrar numa faculdade, eu comecei a pensar por que não expandir esse auxílio para mais pessoas. E aí foi aí que eu tive a ideia de criar o projeto Orimo, que eu criei aqui no meu terreiro. Mas aí vamos falar dele um pouquinho para frente, assim, é legal a gente entender assim, o que te motivou, quem foram essas inspirações. E agora, então, aí a Kelly pode falar das inspirações dela também. Oi, gente, boa noite. Primeiro, agradecer também o convite, muito honrada e muito feliz de poder compartilhar um pouco da minha experiência e da minha vivência nesse 27 de novembro aqui de 2020. Bárbara, que gigante você é. Eu sempre, como jornalista, adoro ouvir histórias, então eu já estava assim, ai meu Deus, que maravilha! Assim como a Bárbara, eu acho que a gente tem bastante coisas em comum. Pessoas que me inspiram, eu acho que para a população negra, enfim,
de uma forma geral, a gente tem uma lista gigantesca, que a gente ia ficar horas aqui dizendo quem são as pessoas, mas eu vou minimizar isso por causa do tempo e tal. E aí, hoje eu decidi falar de duas pessoas que me inspiram muito. Duas não, na verdade, são cinco, é meio que um combo, né? Uma é a minha mãe carnal, Crendes Bárbara, que é uma das mulheres mais guerreiras e corajosas que eu já pude conviver. Não é porque é minha mãe, mas eu acho que tem uma trajetória assim incrível de mulher preta, nordestina, também do interior da Bahia, do sul da Bahia, que veio para São Paulo assim desbravar. Eu acho que ela é dessas gigantes que ficam ainda muito invisibilizadas assim, na mídia, de uma forma geral, porque são esses grãozinhos de areia que ajudam a gente a construir e ser gigante, né? Então, eu acho que, número um, minha mãe, né? Os nossos mais velhos, nossa ancestralidade está batendo muito, então, primeiro ela. E depois, eu acho que, no momento que a gente está hoje, eu acho que eu passo dos mais velhos para essa geração que está aqui, que são os mais novos. Então, eu tive a felicidade de conhecer virtualmente, porque a pandemia não deixou, mas de conhecer um pouco da Verônica Dudman, Daniele Matos e Amanda Abreu, que são mulheres incríveis, jovens, que estão com um projeto maravilhoso chamado Indique uma Preta, onde elas potencializam e ajudam, através do digital, ajudar mulheres pretas, negras, a alcançar e a permanecer no mercado de trabalho, e que é uma forma de sobrevivência essencial para a gente hoje, né? Já era há muito tempo, agora acho que mais ainda. Então eu fico com essas inspirações. Vai um combo aí, né? De um trio, combo. A gente não sei fazer combo. 3, mais um 4. Um combo de 4 mulheres incríveis. Vocês já foram dando spoiler da segunda pergunta aqui, mas não tem problema, a gente complementa. A segunda pergunta era assim, como que essas pessoas te inspiraram, né? Então, assim, vocês falaram, a minha mãe, o meu pai de santo, né? As meninas que eu conheci do projeto e tal, mas como, né? O que foi, né? O que que neles inspiram e mobilizam vocês também, né? É, bom, o meu pai, ele sempre me motivou muito, né? Sempre me incentivou a buscar o estudo. Até mesmo antes de procurar um trabalho, ele sempre me motivou a buscar estudar. E quando eu falei que eu fiz a minha primeira faculdade, né, com gestão ambiental, mas depois eu quis fazer uma licenciatura para me tornar professora. E o meu pai, ele me incentivou muito nisso também, me incentivou demais. O meu pai de santo, como eu já falei, ele é um homem negro, periférico, homossexual, candomblessista, do recôncavo da Bahia. E ele sempre me inspirou muito porque ele sempre teve uma consciência muito grande assim da, da situação toda, né? E sempre buscou lutar contra o sistema com as armas que ele tem em mãos. No terreiro dele, ele já, da minha mãe, na verdade, né, da minha mãe santo, mas que hoje ele ajuda muito lá, né? Ele já toma muitas iniciativas como promover voluntariamente também oficinas de artesanato, de costura para a comunidade, né? De fazer esse auxílio para a comunidade. E uma frase que ele me falou que não sai da minha cabeça é assim, um dia ele me falou, quando eu falei para ele da ideia que eu tive do meu projeto, ele falou assim, minha filha, vamos tocar isso, porque quando toca a ramunha, é um puxando o outro. E a ramunha, na minha religião, é o toque que dá início à nossa festa. E quando toca esse toque da ramunha, a gente vai entrando em fila no salão para festejar e um vai puxando o outro, né, numa sequência. E aí ele me falou isso. Quando toca a ramunha, um puxa o outro, um irmão puxa o outro. Então, eu tinha entrado na faculdade primeiro que ele, e eu meio que puxei ele também para a faculdade.
E aí, quando eu falei da ideia da gente puxar mais pessoas de axé, mais pessoas do santo, de candomblé, de umbanda, das religiões de matriz africana no geral, para dentro da universidade, para ocupar cada vez mais as universidades, ele falou, vamos embora, porque quando toca Ramonha, a gente tem que ir um irmão puxando o outro. E aí essa foi, acho que, a maior motivação, assim, para eu seguir na minha ideia. Vou falar aqui um pouquinho. Na verdade, é muito lindo isso que a Bárbara falou. Sempre acho que tem que complementar um pouco que a Bárbara, assim, a gente vai trocando, né? Porque estudando a Bárbara, eu lembro muito, as narrativas são muito semelhantes, assim. Minha mãe me inspira, a minha mãe é a Eleni, ela hoje é conhecida como Professora Eleni, porque ela saiu de uma cidadezinha da Bahia e ela tinha em mente dela que ela ia ser professora. Então, ela passou de todos os diversos preconceitos, trabalhou muito nova, trabalhou na roça, trabalhou em casa de família. Quando ela conseguiu vir para São Paulo, ela entendeu que aqui ela podia conseguir fazer o destino dela como professora. E ela não parou enquanto ela não conseguiu. Ela foi professora, entrou para a rede estadual, e aí da professora ela foi para coordenadora, foi vice-diretora, e aí tudo ficava cada vez maior, assim, do conhecimento dela, e ela usava isso para ajudar as pessoas de forma muito efetiva, assim, que a gente... Na época eu era criança, então eu não entendia muito, né, a movimentação. Eu sabia que a gente estava sempre em muitos lugares, eu estava sempre em sala de aula, sempre com livro, um jornal, minha mãe sempre incentivou muito, mas eram ajudas muito pontuais que hoje a gente, encontrando essas pessoas da antiga, a gente percebe o diferencial que ela foi para essas pessoas. Então, dentro dessa trajetória da educação, ela ajudou a organizar o projeto de educação e de alfabetização de jovens e adultos no município aqui do ABC, de São Bernardo. Então, ela foi uma das fundadoras e onde ninguém estava olhando para essas pessoas que já tinham uma idade a mais para estudar. Depois disso, ela paralelamente começou a entender que as crianças precisavam muito de ajuda, então ela ficou nesse caminho de alfabetização de jovens e adultos e das crianças. E aí foi quando ela se encontrou como conselheira tutelar. Então, ela era um agente potencializador, assim, da questão da educação, e quando a gente menos esperava, a minha casa era como se fosse um centro de apoio e de acolhida. Era qualquer coisa que a gente... Até hoje é um pouco, né? Assim, que as pessoas já hoje, com a internet e tal, já avançou muito, mas até hoje é um pouco, porque quando a gente é periférico e a gente é mulher, a gente vai se agarrar com quem a gente tem do lado, com quem a gente sabe que a gente pode contar. E aqui a minha casa ficou meio que entendido como isso, assim. Então, qualquer coisa que acontecesse, o ponto de ajuda era aqui, era no meu portão que vinha, desde uma gincana que precisava levar prenda para a escola, até tem uma mulher que precisa de ajuda ali da rua do lado, ou do bairro do lado, ou da vizinhança do lado, do telefone não parar, e então a gente ficou meio que esse ponto. Então, a minha referência, assim, para minha mãe de entender e ver como ela faz isso com muita naturalidade, como se a gente estivesse tomando um copo d'água, assim, surpreendente para mim. É muito surreal, assim. Eu acho que não é para todas as pessoas ter essa garra e essa coragem que ela tem de enfrentar as coisas e ser uma liderança, né? E então, um pouco da minha mãe é isso. E das meninas da Indique, eu já dei um spoiler, né, gigantesco. Eu acho que essa questão mesmo de como eu, mulher preta e jovem, uso das ferramentas que eu tenho hoje para poder fazer com que muitas mulheres não passem o que elas já passaram anteriormente, sabe? Então, assim, eu uso da ferramenta do digital, dessas conexões que eu tenho com contato com empresa, com as vagas de trabalho que chegam até mim, e como eu faço isso chegar na base? Como que eu faço isso para que essas mulheres
que têm pouco estudo, ou essas mulheres que estão tentando buscar um mercado de trabalho, como que isso chega para elas? E elas tiveram, assim, foi de uma genialidade, assim, que para mim partiu de uma necessidade comum, que uma das meninas estava trabalhando e não tinha visto uma outra mulher negra no mercado, ali no mesmo lugar que ela trabalhava, e ela falou, não, eu quero uma mana aqui comigo, sabe? Esse lugar é nosso, a gente precisa estar nesses lugares. E foi aí que nasceu a Indique, né? Ela postou essa vaga num grupo no Facebook. Hoje a Indique é uma consultoria gigante, assim, movimenta muito. Nem vou dar muito spoiler, porque eu não sei qual é a próxima pergunta. Aí a Paula já quer ele parar, porque senão eu continuo falando. Vai parando, Paula, vai parando. Não, mas a gente vai querer saber com certeza sobre esse projeto também. Então, aqui, então, hoje vocês trouxeram, né? Quem inspira vocês, como, né? O que essas pessoas têm que inspiram e mobilizam vocês para ação? Então, há essa reflexão até de que quem são as pessoas que nos inspiram, né? E tem algumas que são bem claras, a gente tem bem claro, principalmente quando essa figura que está dentro de casa, né? O pai, a mãe, etc. Mas tem essas pessoas que estão fora e que às vezes não fica tão claro, mas se a gente parar ali, então é um momento de refletir um pouco sobre isso mesmo. Mas aí a gente vai para uma outra parte, que são as ações. Então, tem a reflexão de quem inspira, de quem motiva, de quem muitas vezes faz a gente para ação. Mas e quais são as ações, né, que vocês trazem e que vocês até indicam para outras pessoas, como vocês inspiram e também mobilizam outras pessoas para ação no dia a dia? E aí, é claro que contando um pouco do projeto que vocês participam, que vocês, né, no caso da Bárbara, que ela criou, mas a gente queria saber também um pouco, porque de alguma forma, né, a gente também inspira, mas a questão é se a gente inspira e se a gente também mobiliza, né? Se a gente também faz com que as pessoas tomem ação. Então, eu queria saber um pouquinho de vocês, isso, como que é. Na verdade, eu fico me perguntando é uma ótima pergunta, Paula, de que maneira a gente acha que a gente está mobilizando? Eu me policio, assim, no sentido de ter um entendimento de que maneira eu estou cumprindo o meu papel social hoje, sabe? De que maneira eu, como mulher preta, consigo ajudar essas mulheres que estão por aí, né? Às vezes é uma coisa que a gente acha que não é nada e é gigante, assim. Esses dias mesmo eu recebi uma mensagem de uma mulher, uma amiga, que era uma mensagem numa das redes sociais, que estava escrito exatamente a simples frase: você é maravilhosa. Ponto. Naquele momento eu entendi que eu não podia ficar com aquilo para mim, que eu precisava mandar para todas as mulheres maravilhosas que eu sabia que eram maravilhosas. E aí foi meio que, assim, na mesma hora eu falei, eu já vou fazer já, porque a gente fica numa vida doida, né, e corrida, e aí eu mandei para várias mulheres. E eu não estava, assim, não estava esperando nada, eu só queria que a mensagem fosse entregue. E eu recebi uns feedbacks, assim, muito incríveis, assim, do tipo, você fez o meu dia, assim. Eu acho que era isso que eu precisava ouvir, eu precisava me sentir conectada com alguém, eu precisava desse afeto, eu precisava dessa acolhida. Então, eu acho que esse momento de essa mobilização, como você perguntou, acontece aí, do simples para o mais elaborado. O que eu acho que, como essas meninas da Indique uma Preta mobilizam uma rede, elas são capazes hoje, eu acho que por um pouco que eu pesquisei, né, ainda estou nesse processo de entendimento, mas que a gente ligou ali uma chave de que a gente pode sim virar o jogo, a gente é um potencializador, assim, sabe? A gente pode transformar assim, é possível. 3 meninas vieram para dizer, olha, a gente está aqui, a gente está junto, a gente está junta, né? E o que eu acho que é mais incrível é que esse aquilombamento que a gente tem dos nossos ancestrais, a Bárbara pode dizer isso melhor que eu, que vem de uma forma tão forte, tão pulsante, assim, pulsa tanto e vibra tanto,
que é muito... É até difícil de explicar, assim. Eu sempre, quando alguém me pergunta, o que é esse aquilombamento aí que você está querendo dizer, né? Explica mais. A gente tem os ancestrais, tem Abdias do Nascimento, que já trazia isso, sei lá, em 80, década de 80. E o que eu vejo hoje, assim, para resumir, como eu vejo esse aquilombamento, quando você está passando na rua, você nunca viu a pessoa. É uma mana preta. Ela vai sorrir para você. Você vai sorrir de volta. Você vai sorrir. Você nem sabe por que ela está olhando para você e está sorrindo. Ela vai sorrir para você. As pessoas pretas, a gente se olha. E isso, para mim, é ancestralidade pulsante. Isso é o aquilombamento. É a maneira com que a gente se encontra para ainda estar junto para as lutas e para conquistar muita coisa, sabe? Então, eu acho que o digital hoje, que é o que eu chamo de aquilombamento digital para essas mulheres, é como a gente une esse digital hoje para a gente dizer que a gente está aqui, a gente está vendo essa corrente crescer e a gente não vai voltar atrás. Todo mundo tende, a gente não vai voltar atrás. É daqui para frente, sabe? Daqui para mais. Então, eu acho que é um pouquinho disso, assim. Não sei se eu respondi muita pergunta, mas eu estou aqui. Sim, respondeu sim. E eu estava aqui só concordando, assim. Também acho. É isso mesmo. Pode ir lá, Bárbara. Bom, eu concordo com tudo que a Kelly falou. Eu acho que tem alguns aspectos, né, que acabam nos guiando, né, mais no caminho que a gente escolhe. E ela falou das meninas, né, que viu que onde trabalhava não tinha outra mana preta. E esse primeiro aspecto que ocorreu comigo foi a questão do incômodo, de olhar ao redor e não enxergar meus irmãos, né? Na minha segunda faculdade, eu até encontro mais irmãos pretos e pretas, porém eu não vejo tantos irmãos de religião de matriz africana, isso também me incomodou. A gente vive em um país que é laico, mas que as pessoas não são laicas. E que esse país laico, os espaços eles são majoritariamente ocupados por pessoas de determinadas religiões, né? Então me incomodou por que os meus irmãos não estão ocupando esses espaços, sendo que a gente faz parte, a gente ajudou a construir e a gente está aqui, né, na sociedade. E aí tem esse aspecto. E aí tem o outro aspecto de o que eu posso fazer para mudar isso. Eu sei que eu não posso lutar contra todo esse sistema, né? Não posso mudar sozinha todo um sistema que já está aí perpetuado há centenas de anos. Mas eu posso fazer um pouquinho, e esse pouquinho que eu posso fazer, eu vou fazer. E eu espero que outras pessoas façam também um pouquinho que elas podem fazer. E, para dizer bem a verdade, no momento que eu tive a ideia de criar esse projeto, eu não imaginei que ele ia tomar a proporção que ele tomou. Eu imaginei que ele ia ficar no meu terreiro, né? No terreiro que eu faço parte. E como a Kelly falou dessa questão do aquilombamento, nas religiões de matriz africana, a gente segue muito o significado de comunidade, né? O terreiro é uma comunidade. Então, eu acreditei que esse projeto ficaria somente ali na minha comunidade. E acabou que se expandiu mais, né? Tanto que eu sou daqui de São Paulo, e no primeiro dia que eu lancei o projeto, no meu Facebook só, não publiquei em grupo nenhum, nem nada. A primeira inscrição foi de uma pessoa de Belém do Pará, e eu fiquei olhando, eu falando, pensando comigo, né? Como chegou lá? E aí eu vi que isso foi se expandindo, se expandindo, se expandindo. E eu acho que esses são os aspectos que me guiam, né? Que é a questão do incômodo, de não se conformar, né? De dar ouvidos a esse incômodo, né? Eu estou vendo que eu não enxergo meus irmãos aonde eu estou, que não é para eu achar isso normal, não é para eu achar que tem que continuar assim.
a questão do que eu posso fazer para mudar, mesmo que seja um pouquinho, com um pouquinho eu vou fazer, e de torcer para isso se expandir, né? Eu acho que é isso que me guia, assim. Então, e aí eu dou o spoiler, que eu já sei quem você também inspira, porque quem me indicou você, que foi a Débora, já deu ali para ver que como você também inspirava, né, as ações dela também, foi muito, muito gostoso ver isso. E aí, enquanto vocês iam falando, a gente foi recebendo aqui corações, muito interessante isso, nos comentários, né? Aí a Silvia Bill falou, delícia de papo, tão bom conhecer vocês, então é bem gostoso. É que eu estou acompanhando aqui para a gente poder responder também alguma pergunta, mas é muito, realmente, é muito inspirador escutar vocês, e é muito interessante como eu vou aqui do meu lado falando, é isso, eu também, eu vou pensando e entendendo que também essas questões também me atravessam, né? E que não é muito bom a gente ver que essas inspirações nos motivam para a ação. É muito bom. E aí, eu vejo esse espaço também aqui como uma oportunidade para a gente honrar mesmo o encontro, né? E sabermos que a gente está junto. Onde você trouxe essa questão da gente estar junto, né? E, e apesar dos acontecimentos diários que a gente escuta, que a gente vê, que às vezes a gente sente literalmente na pele, né? Que machucam a gente, que violam, que matam um pouco da nossa alma, né? Do nosso indivíduo e também do grupo. É muito bom a gente poder lembrar o poder do encontro, né? E saber que a gente está junto e que a gente precisa se aquilombar mais, né? A gente ter consciência disso, falar, ó, junto, a gente precisa se aquilombar mais, a gente precisa se empoderar mais, né? E a gente precisa trazer mais os nossos incômodos para que eles se transformem em ação. Então é muito, muito bom ouvir isso de vocês. Então agora já estamos caminhando para o final da live. E aí, agora, o que a gente vai trazer? Queria ouvir de vocês algumas indicações para quem quiser, o que vocês têm aí como inspiração, né, para dar como indicação de livro, de podcast, de organização. Então, falar aí do Indique uma Preta, como se inscreve, né? Então, quem pode participar do seu projeto, Bárbara, e também onde que encontra para poder fazer a inscrição. Então, além dessas indicações, eu também tenho aqui. Vou aproveitar e já começar falando das minhas indicações. Eu tenho indicação de 2 livros. São 2 livros da Cidinha da Silva, né? Então, até aqui. Um chama Sobreviventes, né? É bastante forte. E o outro chama Parem de Nos Matar. Então, esses são os meus 2 livros que eu estou indicando. Muito interessante, muito bons. E também vou indicar a playlist do Unipaz em Rede, das lives que a gente já fez sobre o eixo de racismo e preconceito, que estão no YouTube. Então, essas são as minhas indicações. Quero escutar um pouquinho de vocês. Mas, para as pessoas que estão assistindo, a gente vai colocar depois escrito também, então se passar alguma coisa aí, se vocês quiserem, não lembro o nome do livro e tudo, eu vou colocar então aí na legenda da live para que vocês possam depois procurar com calma. Quais as indicações de vocês? Bom, eu vou falar do meu projeto, tá? É o projeto Ori Imó. É só procurar no Facebook ou no Instagram, projeto Ori Imó. O nome significa cabeça e conhecimento em Yorubá. E pode se inscrever, a gente vai abrir inscrição novamente no ano que vem. E pode fazer parte de qualquer pessoa de religião de matriz africana, seja candomblé, umbanda, ifá, o que for, seja de religiões de matriz africana, pode fazer inscrição. O projeto ele oferece um cursinho pré-vestibular, né? Um cursinho preparatório para Enem vestibulares e um curso de inglês para iniciantes. Eu tenho indicação aqui de um livro, que eu vou puxar um pouco a sardinha para a área que eu estudo hoje, né, que é ciências. Então, eu vou indicar esse livro aqui, da professora Bárbara Carini, da professora Catemari Rosa, que é Descolonizando os Saberes, o Ensino
a Lei 10.639 no ensino de ciências. E eu indico também um documentário do Netflix, que tem na Netflix, que é Guerras do Brasil. Eu acho um documentário muito interessante. Maravilhoso. Bárbara, arrasa. Arrasa muito. Eu, na verdade, eu sou jornalista meio doida, assim, né? Começa a anotar todas as coisas, a gente quer saber um pouco de tudo, assim. Fiz até uma colinha aqui para não esquecer do que eu queria, não podia deixar de não dizer, né? Eu, na verdade, queria indicar séries que tem no Netflix, A Vida e a História da Madame C.J. Walker, não sei se as pessoas já tiveram a oportunidade de ver, que é sobre a história de uma mulher preta que ficou milionária, fazendo produtos de cabelo, porque toda mulher preta já passou uma questão com cabelo, que é uma questão, e ainda é uma questão até hoje, então acho que a gente precisa assumir, precisa ver. É muito legal, é uma série de, acho que são 3 episódios, bem curtinho. E aí também tem a série que eu assisti recentemente, porque eu acho que como a gente está falando de jovens, né? Que é a Grand Army, que é, né, o Grande Exército, que fala muito da vivência dos jovens hoje. Eu acho que a gente precisa entender um pouco mais o que está acontecendo para conseguir mobilizar e trazer soluções, né? Para a gente poder caminhar aí. Acho que é bem bacana. E aí, eu também não podia deixar de falar do podcast, que eu adoro, que é meio um vício, assim, ficar ouvindo as pessoas falar, que é a Meteora Podcast, que é da maravilhosa Cris Guterres e uma companheira dela que faz junto com ela, que é a Dani, que é maravilhosa, e que são mulheres pretas. Tem também o Infiltrados no Cast, que é do maravilhoso Ale Santos, que ganhou, aí estava indicado para o Prêmio Jabuti com um livro também incrível, que se chama Rastros de Resistência. E os livros, assim, são muitos. O Quilombismo, do Abdias do Nascimento, que acho que dá até para ver ali atrás, que ele está ali. E o da Lélia Gonzalez, que é por um feminismo afro-latino americano. E, gente, é muito maravilhoso. Por favor, leiam Mulheres Negras, escutem podcasts negros, escutem questões de matrizes africanas. A gente precisa se aquilombar. É tempo de se aquilombar, mais do que nunca. A gente precisa estar junto, muito. Adorei as indicações, já sei que eu vou ter que comprar novos livros, assistir outras séries e tudo mais. Deixa eu falar para vocês alguns comentários que a gente recebeu aqui, olha. A Olivia colocou: toda a sociedade devia achar esquisito esses espaços não serem ocupados por todos, né? Sobre aquela fala da Bárbara, né? Eu tenho certeza que a Kelly também, com certeza, aí se identificou. Eu super pensei em ambientes de trabalho, no meu caso, até na faculdade, porque eu estudei em faculdade particular, e não era uma faculdade, não tive oportunidade de estudar numa faculdade top de linha, e na minha sala não tinha. Eu também olhava e falava, cadê? Né? Aí a Priscila falou, sim, que isso incomode cada vez mais para gerar mudanças. A Olivia continuou, a gente ouvir falar que racismo não existe é realmente não enxergar que esses espaços não são ocupados pelas pessoas negras também. E a Isabel Mel falou, vocês me inspiram, obrigada por esta noite. E a Vera Silva falou, foi maravilhoso conhecer um pouquinho sobre essas duas mulheres lindas, conhecer um pouquinho da trajetória e ações e pensamentos. A Olivia respondeu, amo esse documentário, é bem importante. E a Cecília falou, ouvir essas vozes me inspiram em pensar e repensar o tema. E aqui só elogios às indicações, todos ótimos. Muito bom. E aí, então a gente vai caminhando para finalizar. Queria agradecer demais vocês e ver que, olha, uma hora passa voando. Daria para a gente falar muito mais, mas vamos marcar outras oportunidades. E aí eu vou finalizar, vou encerrar aqui com uma outra frase do Roberto Crema que me tocou muito. E aí eu pensei, não vou dormir com essa frase sozinha, não. Vou ter que agora compartilhar. E aí a frase dele é assim, olha. Não será tempo de cultivarmos com preemência
o encontro consigo, o encontro com o outro, o encontro com a natureza, para empreendermos a reconstrução da utopia realizável de uma civilização do encontro. E aí fica a reflexão para vocês também, que eu falei, eu não vou dormir com essa reflexão sozinha, não. Então, obrigada, meninas, agradeço muito a disponibilidade de vocês, essa abertura de falar da vida de vocês, né, e de falar aí, e também de inspirar outras pessoas a colocarem os incômodos dela em ação, né, então, obrigada, espero que a gente tenha a oportunidade de estar junto. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada. Pela oportunidade. Tchau, tchau.